Boa tarde, meu nome é Natália, e juntamente com o Fabiano e o Andrei, acadêmicos de medicina no sétimo período da IESAB, iremos falar um pouco sobre os efeitos farmacológicos da associação entre antihipertensivos e anti-inflamatórios não esteroides. Primeiramente, eu iniciarei falando sobre a hipertensão arterial sistêmica, tá? Ela é uma doença degenerativa crônica, ela é multifatorial, ela é determinada pelo valor da pressão arterial sistólica superior ou igual a 140 e da diastólica maior ou igual que 90. Né? Ela é uma síndrome poligênica, ou seja, vai haver várias mutações de DNA em um mesmo gene. Essa doença, ela traz consequências tanto cardiovasculares como renais crônicas, porque ela tem como seus principais órgãos-alvos o coração, o encéfalo, os rins e os vasos sanguíneos, né? Ela tem como principais métodos de diagnóstico o MAPA, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que como o próprio nome já fala, é aquele que é feito no ambulatório, e também o MRPA, que é o monitoramento residencial da pressão arterial, na qual a pressão arterial ela é aferida em qualquer lugar fora do ambiente de saúde, né, hospitalar. E aí, vale ressaltar, né, os fatores de risco global, tanto para a mortalidade quanto para a morbidade. Por quê? Porque é previsto que até 2025 tem um aumento de 60% dos casos de hipertensão, afetando bilhões de pessoas. E aí, no nosso trabalho, a gente citou os principais métodos de tratamento, né, que são os antihipertensivos, tem os inibidores da enzima conversora de angiotensina, tem os beta-bloqueadores e tem os diuréticos, tanto tiazídicos quanto os diuréticos de alça. Eles podem ser usados tanto na monoterapia, como eles podem ser associados entre si. Mas vale lembrar que o primeiro passo que deve ser feito para o tratamento de hipertensão arterial é a mudança no estilo de vida. Bom, como fizemos no nosso trabalho, né, o envelhecimento, com o envelhecimento, tende a aumentar o uso de hipertensivos e o uso de AINES. Os AINES, eles são anti-inflamatórios, né, que têm ação anti-inflamatória, como o próprio nome já fala, mas também tem ação analgésica e antipirética. E aí eles vão agir inibindo a enzima COX. Essa enzima COX, ela tem como duas principais isoenzimas, que é a COX-1 e a COX-2. A COX-1, ela vai aumentar a produção de tromboxano A2. Essa produção de tromboxano, ela vai predispor a aterosclerose acelerada. E assim vai aumentar a formação de placas e possivelmente a ruptura delas. Já a COX-2, ela vai inibir a agregação plaquetária, vai diminuir o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. E, como consequência, vai elevar a concentração de líquido nesses pacientes e vai aumentar ainda mais os riscos de doenças cardiovasculares. Vale lembrar que os AINES, por si só, eles já elevam a pressão arterial. Mas quando eles estão em conjunto com os antihipertensivos, eles só vão baixar a eficácia dos antihipertensivos. Falar um pouco da nossa metodologia, né? A gente fez uma revisão interativa da literatura, onde a gente realizou uma pesquisa com base de dados PubMed, Cielo, e os descritores são os antihipertensivos, anti-inflamatórios, interação medicamentosa e antihipertensivos, AINES, interação medicamentosa. Usamos como critérios para inclusão e exclusão dos nossos artigos. De inclusão foram os artigos com textos completos, disponíveis em idioma de português e inglês, títulos e ou resumos em acordo com o tema proposto. Já os métodos de exclusão, nós utilizamos resumos e artigos que não abordavam especificamente o conteúdo proposto. E aí, agora, eu vou passar a palavra para o André. Boa tarde. Eu me chamo Andrei Sadi Souza Almeida, sou aluno do sétimo período de Medicina do IESVAP. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e a colaboração dos integrantes da banca avaliadora e dizer que eu estou aqui para continuar a apresentação
desse trabalho iniciado pela nossa colega Natália. Eu vou falar um pouco sobre os resultados pesquisados acerca do tema e iniciar a parte do tópico da discussão, que vai ser continuado e finalizado pelo nosso colega Fabiano. Pois bem, antes de falar propriamente dos resultados que foram pesquisados acerca do tema, eu acho que se faz necessário, para melhor compreensão da apresentação, destacar alguns pontos importantes. Primeiramente, falando sobre a hipertensão arterial sistêmica, conhecida como RAS. A RAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis aumentados e sustentados de pressão arterial e está frequentemente ligada a alterações em órgãos-alvos, como o coração. Essa pressão arterial, como a definição anterior cita, ela necessita ser sustentada. E essa pressão é determinada por vários parâmetros do sistema cardiovascular, incluindo o volume sanguíneo e débito cardíaco, assim como o equilíbrio do tônus arterial. A manutenção dos níveis fisiológicos dessa PA envolve uma interação complexa entre vários elementos. Dentre esses elementos, podemos citar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o papel dos peptídeos natriuréticos, o endotélio, o sistema nervoso simpático e o sistema imunológico. Logo, o mau funcionamento ou a interrupção em algum desses fatores envolvidos nesse controle pode levar a uma variabilidade dessa PA. Esse fato, a longo prazo, pode gerar lesões em alguns órgãos, como o coração e os rins, além de possíveis patologias secundárias. Agora falarei sobre alguns pontos importantes acerca da farmacoterapia antihipertensiva. As diretrizes do American College of Cardiology e da American Heart Association de 2019 indicam que seja orientado a todos os pacientes com pressão arterial aumentada, primeiramente, uma possibilidade de mudança de hábitos de vida, uma mudança no estilo de vida, como forma de terapêutica inicial. Essa mudança inclui alguns fatores como perda de peso, prática de atividade física regular, ingestão adequação da alimentação, como na ingestão de sódio e outros hábitos. Porém, na maioria dos casos, a terapia medicamentosa é iniciada, pois ocorre a falha desse manejo conservador. Sendo normalmente essa farmacoterapia antihipertensiva iniciada com medicamentos antihipertensivos de primeira linha em monoterapia ou em combinação. Normalmente, essa terapia medicamentosa termina por ser em combinação, porque, como eu já havia citado antes, essa primeira tentativa de um manejo conservador, normalmente ela é falha e, em grande parte dos casos, a monoterapia também chega a não resolver o problema. Os medicamentos antihipertensivos de primeira linha incluem as classes dos inibidores da ECA, que é a enzima conversora da angiotensina, os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os BRAS, os bloqueadores dos canais de cálcio e diuréticos tiazídicos. Falando um pouco agora da associação dos antihipertensivos com os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente pode afirmar que a interação medicamentosa, sendo ela entre qualquer medicamento, entre quaisquer medicamentos, pode modificar o efeito de uma das drogas administradas, e o que pode resultar na alteração do efeito esperado ou também assim, ou na segurança dos fármacos utilizados. Desse modo, a gente pode afirmar que a literatura aponta que pacientes hipertensos são bastante vulneráveis à interação medicamentosa e é frequente o uso de antihipertensivos juntamente com esses AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, visto que esses últimos, os anti-inflamatórios, são utilizados pela maioria da população de forma indiscriminada. Para qualquer coisa que se sinta, as pessoas normalmente já utilizam essa classe de medicamento. Contribui muito também para esse fato a possibilidade
muito fácil de adquirir, das pessoas adquirirem esse medicamento, né? Sendo assim, a gente pesquisou acerca dos efeitos dessa frequente associação medicamentosa e agora eu vou citar alguns resultados encontrados para não me alongar tanto. Vou passar o slide. Um primeiro estudo envolvendo pacientes hipertensos e também com artrite, que faziam uso de antihipertensivos para tratamento da hipertensão, sendo esses antihipertensivos IECA, BRA e diuréticos, associados a AINES não seletivos, como ibuprofeno e naproxeno, além dos AINES seletivos para COX-2, como o celecoxib, mostrou como resultado que 62% desses pacientes fizeram uso dos inibidores da ECA ou BRA, 35% usaram diuréticos e 22% fizeram terapia combinada. Os achados demonstraram que 3,4% desses pacientes apresentaram eventos adversos, dentre eles doenças cardiovasculares e eventos renais, em sua maioria após o uso do ibuprofeno. Já um segundo estudo, com 125 pacientes hipertensos, no qual demonstrou a interação, entre os antihipertensivos enalapril, furosemida, espironolactona, telmisartan, losartan e atenolol, com os AINES diclofenaco, aceclofenaco e ibuprofeno, mostrou que os efeitos adversos reportados foram deterioração da função renal, decréscimo da eficácia do antihipertensivo e hipercalemia, sendo que a interação mais frequente nesse estudo observado foi entre enalapril e o diclofenaco. Agora eu vou falar de forma breve, farei uma introdução ao tópico da discussão, que, como eu já havia falado, vai ser continuado e finalizado pelo colega Fabiano. Acerca dos anti-inflamatórios não esteroidais já citados acima, é necessário destacar que eles têm como principal mecanismo de ação a inibição das enzimas chamadas ciclooxigenases, sendo elas A1 e A2. Existem os que são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, eles fazem assim, a inibição das duas enzimas, enquanto os seletivos inibem apenas a ação da COX-2. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Fabiano, que ele vai dar continuidade à apresentação e vai finalizar. Boa tarde, meu nome é Fabiano, eu fiquei com a parte da discussão e da conclusão aqui do trabalho e eu vou estar apresentando aqui para vocês. Desejo uma boa apresentação para a banca e parabenizo os meus colegas também. A gente tem que o efeito colaterais dos AINES, eles podem atingir 3 sítios principais, que é o sítio gastrointestinal, o sítio cardiovascular e o sítio renal. O sítio gastrointestinal, a gente tem a dispepsia e a úlcera. Por quê? Porque o anti-inflamatório não esteroidal, ele tende a fazer uma irritação gástrica, aumentando a secreção, aliás, diminuindo a produção do muco do estômago, que protegeria ele contra o suco gástrico. Isso devido à inibição das ciclooxigenases. Aí o paciente pode ter uma dispepsia, que pode evoluir para uma úlcera, e até uma úlcera perfurada, que já seria um quadro mais grave. No caso da toxicidade renal, a gente tem desbalanço hidroeletrolítico, retenção de sódio, edemas e diminuição da TFG do paciente. Além de quadros mais agudos e mais graves, né, que envolvem síndrome nefrítica, nefrite intersticial aguda, que pode evoluir para uma necrose tubular aguda, e a doença renal crônica, que são quadros mais importantes. Efeitos cardiovasculares, a gente tem edema, hipertensão, insuficiência cardíaca e até quadros mais com maior mortalidade, como é o caso do infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. O risco aumentado desses eventos, eles se devem principalmente à inibição da COX-2, mas isso não exclui que a COX-1 também não possa trazer efeitos mais complicados. A maioria dos principais antihipertensivos, eles exercem seu efeito total ou parcialmente por meio do mecanismo mediado por prostaglandina. A gente
tem a exceção dos bloqueadores dos canais de cálcio e beta-bloqueadores, além também dos agonistas de alfa-2 adenoreceptores. É provável que a interferência dos AINES ela se dê por conta do fluxo sanguíneo intrarrenal, por meio da inibição da prostaglandina, sendo a principal razão para o efeito do aumento da PA. Por quê? Porque se ela é inibida, ocorre uma vasoconstricção na região glomerular. Essa vasoconstricção na região glomerular vai fazer com que o rim entenda que está chegando um pouco sangue. Então, ele vai, pelo seu próprio mecanismo compensatório, ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso faz com que aconteça um contrabalanceamento entre o anti-inflamatório não esteroidal e o antihipertensivo. Até que tanto que muitos antihipertensivos atuam nesse sistema, que é o caso do BRA, que é o caso do IECA. Então, a gente vai estar contrabalanceando o mecanismo antihipertensivo, prejudicando o paciente, isso aumenta a mortalidade, já que ele vai ter uma descompensação maior da pressão arterial. A gente também tem que levar em conta que não é só isso que está dentro dos mecanismos dos anti-inflamatórios não esteroidais que vai influenciar no aspecto do paciente. A própria farmacocinética do medicamento, as distinções entre a estrutura molecular dos dois fármacos e a diferença da permeabilidade da membrana que isso pode levar. Então, a gente tem que os efeitos indesejados apresentados por Zeto et al. Recomendo que sempre que possível um AINE deva ser evitado em pacientes com hipertensão resistente ao tratamento. Caso não seja possível evitar essa utilização, a gente tem alguns meios de monitorização da pressão em pacientes extra-hospitalares, né? A gente tem a aferição antes do início do tratamento e a aferição durante o tratamento. Recomendamos também que pacientes nunca fiquem apenas com um antihipertensivo, já que em 70% dos casos eles não vão levar a uma melhora parcial da pressão arterial. Miano et al. Demonstra que para um tratamento curto de até 3 dias, os AINES podem substituir os opioides em ambiente intra-hospitalar, já que o paciente já vai estar monitorizado, então o risco de efeitos adversos é bem menor. Para concluir, o uso de antihipertensivos é crescente, e sua associação com anti-inflamatórios não esteroidais ainda mais, já que são duas medicações que têm amplo espectro de uso aqui no Brasil e no mundo. A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças mais prevalentes no mundo todo, e os anti-inflamatórios são uma das vias mais utilizadas contra dores, contra febre e contra outras patologias. A literatura atual demonstra a prevalência dessa associação e as consequências da interação medicamentosa que acontece entre os dois fármacos. A consequência maior, mais recorrente, é a diminuição do efeito antihipertensivo. Como eu já tinha falado, o contrabalanceamento que ocorre através da ativação do SRAA. Acreditamos também que a prescrição racional e adequada desses fármacos minimize os efeitos adversos decorrentes da interação medicamentosa. Um dos nossos objetivos aqui é fomentar o estudo e pesquisa nessa área, fazendo com que a comunidade científica se atente aos problemas que essa interação medicamentosa pode gerar na maior mortalidade de pacientes hipertensos. Assim, encerro o nosso trabalho, agradeço à banca e agradeço a meus colegas que fizeram ele poder ser possível. Muito obrigado.